Então, amigos, tudo bem? Cá estamos nós, esta é a primeira WebF que vamos fazer, é uma experiência nova para nós e espero que vocês gostem, curtam, se divirtam. É feito com muito carinho, com muito amor. Vamos passar aqui esses dias, enquanto vocês estão aí em casa, estamos nós aqui a trabalhar para que vocês possam ter um bom tempo, tá bem? WebF, Escola Bíblica de Férias pela Web. Ele fez estrelas mil e o revoltoso mar. Ele fez os altos montes, é o Criador. Sabes por que o amo morreu pra me salvar? Deus Criador do mundo tornou-se o Salvador. Jesus, o Salvador, da morte livrará, e agora lá no céu guardar-te-á. Se confiares em Cristo, tua vida mudará. O Espírito Deus Santo, em ti ele viverá. Senhor, Senhor, nosso Deus Altíssimo e Poderoso Jeová, quando enviarás o teu escolhido, quando enviarás o Salvador, o Messias? O profeta Isaías, ele escreveu que o Senhor enviaria alguém para nos salvar. Senhor, nós temos esperado pela tua promessa, mas já se passaram anos, séculos. Até quando, Senhor, estaremos longe de ti? Envia-nos o Salvador, envia-nos o Salvador. O povo esperava ansiosamente que Deus cumprisse a sua promessa. Será que Deus havia se esquecido do seu povo? Vamos ver o que é que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4a. Mas quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher e esteve sujeito à lei judaica, a fim de libertar os que estavam sujeitos à lei, para nos tornar filhos de Deus. Então, Deus cumpriu a sua promessa. Ele mandou o seu próprio filho, o Senhor Jesus, que nasceu como bebé na primeira noite de Natal. E o Senhor Jesus é este enviado de Deus. É este que iria salvar o povo dos seus pecados. Vamos ler mais uma vez todos juntos, agora no meu cartaz? Quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4, 4a. Mais uma vez e desta vez começamos. A Bíblia diz em Gálatas 4, 4a, quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. Muito bem. Então, por que o povo precisava de um Salvador? Bem, sabes, quando Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas de uma forma perfeita. E este símbolo aqui dourado faz-nos lembrar de Deus, porque Deus é um ser cheio de luz, cheio de glória, que ilumina o lugar onde mora, que é o céu. E no céu as ruas são de ouro. Deus é puro, santo e perfeito. Nunca fez nada de errado. Por isso, este símbolo nos faz pensar em Deus. Este Deus que criou todas as coisas, Ele também nos ama de uma forma especial. A Bíblia diz, lá no Novo e no Velho Testamento, que Deus nos ama de uma forma profunda. Com amor eterno eu te amei. É o que está escrito em Jeremias 31, 3. Este Deus que criou-nos, que nos ama, é perfeito e não pode estar ao pé de nós. E sabes porquê? Por causa do pecado. E o que é o pecado? Eu já te digo. Mas vamos ler novamente o nosso versículo? A Bíblia diz em Gálatas 4, 4a, quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. A Bíblia diz que
que nós estamos afastados de Deus, estamos longe de Deus. E porquê? Por causa do nosso pecado. Este coração assim zangado faz-nos lembrar as coisas que muitas vezes temos no nosso coração, como mentiras, desobediências, birras, desrespeitar os pais, os professores. Tudo isso são sinais que nós somos pecadores, ou seja, que já nascemos com a tendência de fazer coisas erradas. Deus nos ama muito, mas não pode estar ao pé de nós por causa do nosso pecado que nos separa de Deus. Deus é santo e não pode estar onde está o pecado. Vamos ler mais uma vez o nosso versículo? A Bíblia diz em Gálatas 4:4a. Vá lá, todos juntos. A Bíblia diz em Gálatas 4:4a: quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. E foi por causa de nós estarmos separados de Deus que Deus então prometeu enviar um Salvador. Alguém que iria limpar os nossos pecados e nos tornar amigo de Deus. Claro que esse alguém foi o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele fez uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que ele veio como um bebezinho, ou seja, tornou-se um homem para poder habitar conosco e também poder morrer em nosso lugar, ser castigado pelos nossos pecados. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu numa cruz. E quando ele morreu naquela cruz, ele estava a ser castigado em meu lugar e em teu lugar, por causa dos nossos pecados. Nós é que merecíamos ser castigados, mas Deus nos ama tanto que enviou o Salvador Jesus. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus não ficou morto, ele voltou a viver. O Senhor Jesus está vivo, está no céu com Deus e está também no coração daqueles que já o amam e que já o aceitaram como seu Salvador. Por isso esta é uma grande notícia. Deus enviou o seu Filho no tempo devido para ser o nosso Salvador. Vamos dizer mais uma vez todos juntos o nosso versículo? Vamos ler todos juntos mais uma vez? Quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4a. Mais uma vez e desta vez começamos. A Bíblia diz em Gálatas 4:4a: quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. Então, se tu já tens o Senhor Jesus como teu Salvador, deves agradecer a Deus. Obrigada a Deus pelo Senhor Jesus, porque Ele salvou-me dos meus pecados e tornou-me teu Filho. Agora, se tu ainda não tens o Senhor Jesus como teu Salvador, o que é que tu precisas fazer? Em primeiro lugar, precisas ficar triste com as coisas erradas que tens feito e que a Bíblia chama de pecado. Não te esqueças, todos nós somos pecadores, todos nós estamos afastados de Deus. Mas Deus nos ama e enviou o nosso Salvador. Por isso, se tu creres no Senhor Jesus e pedires-lhe perdão pelos teus pecados, Ele vai perdoar os teus pecados, vai-te dar uma nova vida, uma nova oportunidade de viveres da maneira correta, de viveres uma vida que agradas a Deus, uma vida que fazes as coisas de uma forma que agrada a Deus. Então, se tu ainda não tens o Senhor Jesus, crê nele, confia nele e aceita-o hoje mesmo como o seu Salvador. Vamos dizer mais uma vez o nosso versículo? A Bíblia diz em Gálatas 4:4a: quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. Bom, agora eu vou dificultar um bocadinho. Vou virar ali algumas partes do nosso versículo e vamos lá ver se tu consegues acertar. Ok, então temos ali um relógio, um círculo amarelo e Maria, José e o Senhor Jesus. Será que vocês conseguem dizer o versículo só com estas imagens e as palavras que lá estão? A Bíblia diz em Gálatas 4:4a: quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. Muito bem, fantástico! Mas agora vou dificultar mais um bocadinho. A Bíblia diz em Gálatas 4:4a: quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4a. Fantástico! Muito bem! Só mais uma vez, desta vez outra vez com as palavras, que é para ficar bem aprendido. A Bíblia diz em Gálatas 4:4a:
Quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu filho. Muito, muito bem. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, nos passos guia, do céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, nos passos guia, do céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, nos passos guia, do céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, nos passos guia, do céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, nos passos guia, do céu me leva, Jesus é meu Salvador. Vamos agora para o nosso momento da Bíblia. Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E eu tenho uma pergunta para ti. Se tu fosses uma criança que estivesse diante de um rei e soubesses que ele é um rei verdadeiro e que ele pode fazer algo especial por ti, pela tua família, pela tua cidade, pelo teu país, o que tu dirias? Será que tu serias capaz de gritar, ajuda-me, rei, ajuda-me? E se tu fizesses isso, e uns adultos chatos, daqueles que são insuportáveis, dissesse, menino, rapariga, rapaz, cala-te, não passas de uma criança, o que é que tu farias? Sabe, eu tenho uma outra questão para ti. Como é que se reconhece um verdadeiro rei? Na minha infância, nós gostávamos de uma brincadeira que nós aqui chamamos o rei manda. Sabe por quê? Porque nós achamos que ser rei é bom, porque mandamos em toda a gente. Mas não é assim que se reconhece um verdadeiro rei. A Bíblia fala de pelo menos, mais ou menos 40 reis que existiram na época do tempo bíblico muito antigo, durante 1000 anos, pelo menos, desde o rei Saul até Jesus, houve mais ou menos 40 reis. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia deixa muito claro que pouquíssimos desses reis, pouquíssimos, foram bons. Quase que não sobrou rei nenhum que pudéssemos olhar e dizer assim, aí está um grande rei. Apenas um rei é que é verdadeiramente o rei dos reis. Este rei, a Bíblia tem um nome para ele, que nós já o conhecemos, Jesus Cristo. Sim, Jesus é o rei dos reis. Mesmo antes, quase 1000 anos antes, talvez uns 600 anos antes, uns 800 anos antes de Jesus nascer, o rei Davi, ele escreveu uma poesia que nós chamamos de Salmos, no capítulo 110, versículo 1, que diz assim, disse o Senhor a meu Senhor. Ele está falando de que Deus falou para Jesus e Jesus é o Senhor de Davi. E olha, estamos a falar de Davi, o maior rei de Israel. Mas nem Davi chegou perto, sequer perto, à sombra da qualidade do caráter de Jesus. Jesus é o verdadeiro rei. O anjo Gabriel também disse a respeito de Jesus o seguinte, ele será grande, poderoso, magnífico, o seu reino não terá fim. Sabem, o próprio Deus também fala de Jesus dizendo, tu és Deus, o teu trono dura para sempre. Que rei fabuloso é este, que é o próprio Deus. Sabe, a Bíblia diz que esse Deus nasceu entre nós, viveu, cresceu e foi um homem magnífico. Um desses dias estava Jesus com seus discípulos e ele disse assim para os seus discípulos, meus amigos, vão até a aldeia vizinha
e vocês vão encontrar um jumentinho, tragam-no para mim. Se alguém vos perguntar, ei, por que estão a levar o burrinho? Digam assim, o mestre precisa. Veja, Jesus não disse, o mestre ordena, o mestre manda, o mestre é o mais forte. Jesus não disse isso. Jesus disse, olha, o mestre precisa. Sabe? Jesus estava dando indicações claras de que Jesus é o rei, mas um rei diferente. É um rei que veio para estar próximo do seu povo, para demonstrar todo o amor que Deus tem por nós através de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos ama de uma maneira especial. O amor de Deus é eterno. Em Jeremias 31:3 diz assim, que Deus nos ama com amor eterno e com a grande bondade nos atrai. Com amor eterno eu te amei. A Bíblia diz também em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco quando Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, miseráveis, não merecemos nada de Deus. Mas Deus mesmo assim continua nos amando. E sabe, este amor era demonstrado nesta atitude de Jesus de estar próximo ao seu povo. Por isso ele queria que fossem buscar um jumentinho para que ele sentasse naquele jumentinho e entrasse na cidade de Jerusalém. E de fato, os discípulos de Jesus foram até onde estava o jumentinho. Talvez o dono do jumentinho tenha perguntado, ei, por que estão a levar o burrinho? E os discípulos com certeza disseram, olha, o mestre precisa dele. Mas sabe, a Bíblia diz que eles disseram mais uma coisa interessante. Ele precisa emprestado, mas vai devolvê-lo logo logo. Isto mostra que esse Jesus não é um rei mandão. Pelo contrário, ele é um rei honesto. Não seria justo, não seria honesto tirar o burrinho sem pedir. Não seria honesto levar o burrinho e não devolver. Mas Jesus disse, olha, diz que o mestre precisa e depois devolvemos. Nós podemos confiar nesse Jesus, porque ele é um rei e é assim que se reconhece um rei, quando é honesto. Sabem, quando Jesus monta naquele burro, ele vai diretamente a Jerusalém. Sim, finalmente chega o dia de Jesus entrar em Jerusalém. E mal ele entra, as pessoas todas animadas, eufóricas, a cidade toda alvoroçada. Sabe por quê? Porque eles estavam diante de alguém especial e pegaram ramos de palmeiras e oliveiras e coisas à frente, puseram para Jesus passar suas mantas, lençóis, enfim, Jesus foi recebido como um verdadeiro rei. Mas Jesus não estava a olhar para isto. Jesus estava dando a eles uma demonstração de que este verdadeiro rei é humilde e é próximo do seu povo, sabe? Porque Jesus quer que a gente o conheça. Jesus quer que nós o conheçamos de uma maneira especial. Conheçamos o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu carinho por nós. Ele não está sentado num trono de ouro, dizendo assim, eu sou o melhor. Não. Jesus quer viver no nosso meio. Jesus quer viver no nosso coração. Tu que já tens Jesus no coração, tu já tens Jesus habitando em ti pelo seu Espírito. Dá graças a Deus porque Ele é o teu Rei. Mas sabe, se tu ainda não tens Jesus, reconhece quem é verdadeiramente o Rei. Quem é este Rei poderoso e humilde, amoroso, é Jesus. E quando Jesus entra na cidade, ele ouve pessoas dizendo o seguinte, glória! Hosana, aleluia, Hosana o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana ao filho de Davi. Vocês sabem o que significa Hosana? Eu estive a pesquisar um pouco sobre isto e nós podemos entender o seguinte, que Hosana era como se eles estivessem a dizer, ó Rei, salva-nos, ó Rei que vens da parte de Deus, salva-nos, salva-nos. Sabe, Jesus, apesar de ter ouvido aqueles elogios todos, ele continuou sendo humilde. Porque Jesus é o Rei verdadeiramente humilde. A Bíblia diz que
quando Jesus entrou na cidade, sentado naquele burrinho, ele estava cumprindo uma profecia do profeta Zacarias que dizia: ó cidade de Jerusalém, eis aí o vosso rei sentado num jumentinho, mostrando toda a sua humildade. Porque Jesus é um rei verdadeiro que quer estar próximo de nós. Ele quer que nós o conheçamos. Sabe, quando Jesus entra na cidade, vai diretamente ao templo de Jerusalém. Chegando lá, ele ficou tão indignado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as pessoas lá no templo de Jerusalém estavam se aproveitando da fé dos pobres, daquelas pessoas que não tinham dinheiro para comprar nem sequer um par de pombinhas para sacrificarem a Deus e quem sabe Deus lhes perdoar os pecados. Era assim que eles faziam naquela época. Mas Jesus chegou naquele momento para mostrar que o verdadeiro perdão está em crer em Jesus como Salvador. E Jesus ficou indignado porque ele estava vendo uma injustiça muito grande. As pessoas roubando, as pessoas explorando, as pessoas sendo injustas. Isto lembra aquilo que existe no nosso coração, que nos torna separados de Deus, que nos deixa assim, separados longe do amor de Deus, longe da comunhão, da amizade com Deus, que é o pecado. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que tu e eu somos pecadores. Todos pecaram e estão separados de Deus. É verdade. A Bíblia diz também que não há ninguém que faça o bem e que nunca peque, porque todos pecaram. A Bíblia diz também que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, falamos, que é contra Deus, contra nós e contra o nosso próximo. Mas Deus, em Jesus, pode perdoar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é um rei justo. É assim que reconhece um verdadeiro rei. É assim que se reconhece aquele verdadeiro rei. Coração justo, humilde, honesto e justo. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em Jesus pudéssemos ter o nosso perdão. É verdade. Enquanto Jesus estava ali expulsando aqueles vendedores, ladrões do templo, ele ouviu crianças cantando. As crianças chegaram próximas de Jesus com alegria, com entusiasmo e com uma poesia nos seus lábios em forma de música, que dizia assim: Hosana, mais uma vez, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito o enviado de Deus. Mais uma vez eu digo-te, sabe por que elas estavam a dizer isto? Porque elas estavam reconhecendo que Jesus era o rei que lhes podia salvar. Jesus era o rei que poderia, o único, que poderia libertar não só as crianças, as suas famílias, mas todo o seu povo da escravidão. Eu não sei como é que eles pensavam que isto iria acontecer. Hoje eu sei, como pela Bíblia, como é que Deus pode nos salvar. A Bíblia diz que não há nenhuma outra maneira de sermos salvos a não ser crendo que Jesus é o Filho de Deus perfeito, que nunca pecou, mas que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele foi levado até a cruz, foi preso e crucificado. Ele foi morto verdadeiramente, mas ele ressuscitou e está vivo. Jesus pode salvar-nos verdadeiramente porque ele morreu por nós e ele viveu para nós. Ele voltou a viver. Sabe? Dizer assim, Hosana, 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 Hosana não chega. O que tu precisas é crer que Jesus é o Filho de Deus e entregar a Ele o teu coração. Confiar nele como teu Salvador. Sabe? A Bíblia diz claramente que Jesus é um rei generoso.
É assim que se reconhece um verdadeiro rei. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele deu a sua vida por nós. Ele próprio diz assim: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém pode ser mais generoso. Generosidade é uma bondade muito grande, a ponto de dar a vida por alguém. E Jesus deu a vida por nós. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Como é que se reconhece um verdadeiro rei? Como é que se reconhece um verdadeiro rei? É crendo que Jesus é o Filho de Deus. Alguém disse: Senhor, tu és vindo da parte de Deus, porque tu és especial. E Jesus disse: não é bem assim. Tu precisas nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos. Sabe por quê, gente? Porque Jesus não é o enviado de Deus. Jesus é o Deus enviado. E esse Deus é o Rei que quer viver no teu coração. Convida Jesus e faz do teu coração o trono de Jesus, para que Ele reine a tua vida também. Tu podes dizer assim, se ainda não tem Jesus como Salvador, tu podes dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Rei dos Reis, o Filho de Deus perfeito. Eu peço que Tu perdoes meus pecados e vem ser o meu Rei também. Se tu já tens Jesus como Salvador, agradece a Deus mais uma vez. Ó Deus, obrigado, porque Tu vives no meu coração e Tu tens cuidado da minha vida como um verdadeiro Rei. Que Deus te abençoe. Eu já nem consigo aguentar. Olhem, vizinhas, as vizinhas podem não acreditar, mas eu nem consegui fazer o meu som de beleza. Seria preciso que ela dormisse uma eternidade para resultar esse sono da beleza. Era gente de fora. Nem sei o que é que vem cá fazer. Incomodar? Eu já me enganei outra vez. Mas quem é que será esta gente? Oh, Tia Beatriz! Tia Beatriz! O que se passa? O quê? Ai, mas Deus do céu, mas como é que é possível? Que desatino. Mas até você não ouviu nada. Uma manhã inteira de barulheira. Meu Deus, oh criatura, venha cá. Eu não consigo ouvir e venha cá. O que é que se está a passar? Diga. Jesus, o enviado de Deus, chegou a Jerusalém montado num jumento. Fermento. Ainda bem que trouxe fermento, é que hoje em dia anda tudo a fazer pão. Não se encontra fermento em lado nenhum. Olha, menos mal. Não é isso. O Messias que esperávamos, o Filho de Deus, chegou a Jerusalém. Ele veio nos salvar. O filho de Matusalém? Então, mas ele ainda é vivo. Olha, esse filho já deve ser velhote. Mas qual Filho de Deus? Oh, jovem, que história é essa? Explique lá isso. Há um profeta da Galileia que tem andado de terra em terra a anunciar que o reino de Deus está a chegar. Olha, isso eu acredito, terra em terra, porque deixe-me te diga, o menino é cheio de pó. E essa coisa de andar de terra em terra, olha, deve ser uma canseira. Uma brincadeira? Mas que brincadeira? Esta gente nova só diz coisas sem sentido. Então, na altura da Páscoa, não é altura para andar na brincadeira? Não, vizinha! Não é bem canseira! Todo esse pó vai acabar estragando o meu penteado. É verdade.
Este profeta chama-se Jesus. Ele diz-nos que devemos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida de amor e de serviço. Comer chouriço. Comer chouriço? Então é carne de porco. Ai, que homem estranho. Uma vida de serviço. Olhem, serviço faço eu que toda a vida trabalhei. Que grande mensagem. Vem agora um profeta mandar-nos trabalhar. Olha, sabe o que eu vos digo? Esta gentinha fora da cidade não diz nada de jeito. Eu estou farta desta gente. Esta cidade para mim acabou. Sabe onde é que eu queria viver? Eu queria viver assim em Roma ou Atenas. E sim, são cidades de jeito. É povinho mesmo. Nem sei o que eles estão a fazer na nossa cidade. Isso ainda vai acabar muito mal. Comer bacalhau? Mas, então, comer bacalhau é no Natal? Agora come-se borrego ou cabrito. Eu, por mim, mandava isso por embora. Não, vizinha. Não é comer bacalhau. É acabar mal. Não vai acabar nada. Pois vai acabar mal? Se mudamos os nossos costumes e começamos a comer bacalhau no Natal, é mesmo para acabar mal. Onde é que vamos parar? Ok. Mas vamos lá ver. O que é que se passa com esse tal de Jesus? E o que é que ele veio fazer a Jerusalém? Ouçam todos. Ele veio dizer-nos que devemos pôr Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Que devemos viver vidas honestas e generosas. Vidas de perdão, que devemos ser bondosos e nunca esquecer-nos dos mais pobres, das crianças, dos estrangeiros. Ele veio dizer que o reino de Deus está a chegar. O reino de Deus está a chegar. Sim. Do mal que fazemos. Viver vidas de bondade, generosidade, perdão. O quê? O que é que o tal Jesus diz? Tia Beatriz, olha, acho que não é nada importante. Nós já temos a nossa festa da Páscoa a chegar e nós não temos tempo para estas coisas. Está-me a ouvir? Olha, é exatamente isso. Olha, eu por mim, eu já tenho a minha religião e não preciso que venham profetazinho da província ensinar-me como é que eu devo viver. Mas quem ele pensa que é para nos criticar e dizer que devemos viver de modo diferente do que vivemos? Não aguento. Olha, eu não percebo nada disto. Também não quero perceber. Criatura! Olha, andamento! Nós já temos a nossa Páscoa. Show! Olha, vocês podem rejeitar o rei que chegou, mas eu, mesmo que esteja sozinho, vou continuar a cantar. Hosana ao rei, Hosana ao rei, Hosana ao rei. Olá, bem-vindos ao Espaço da Tia Clara. Nós vamos estar a preparar algo hoje muito especial para vocês, dar sugestões para vocês passarem um bom tempo, neste tempo em que nós temos que ficar em casa. E é assim mesmo, eu sei que quando trabalho com muitas crianças, às vezes estão fartos de ir para a escola, mas agora, se calhar, vocês até queriam ir para a escola. Mas é assim, nós temos que passar este tempo para o nosso bem, para o bem dos outros que estão ao nosso redor, e durante estes dias em que nós vamos estar assim com vocês, a fazer aqui algumas coisas especiais, hoje vocês terão a aprender de que Jesus é rei. E logo, qual é o símbolo de um rei? Boa, isso mesmo, uma coroa. Então, eu tenho uma sugestão simples, barata, vocês não têm que ir às compras, porque isso agora não é muito bom. Então, nós vamos tentar construir aqui uma coroa com todos os materiais que vocês têm em casa. E certamente todas as casas têm este tipo de material. Primeiro, o material que nós vamos usar, e certamente vocês têm nas vossas casas, que são caixas de cereais. Esta já está cortada, porque eu já usei,
por dentro a cor é muito boa, portanto nós precisamos de cartolina para este nosso projeto e para nós fazermos esta coroa. Então a coroa está assim aqui, como vocês podem ver, o interior tem desenhos da caixa de cereais e depois vamos enfeitar. O molde desta coroa está em PDF, vocês podem fazer o download e alguns de vocês vão estar a dizer assim, mas eu não tenho impressora, não tenho computador, como é que eu vou ter o molde? Bem, tu podes criar o teu próprio molde. Então pegas uma folha A4, que já não é para usar mais, daquelas que às vezes nós cortamos, pode ser de um caderno, mas desde que tenha o formato A4, dobras a meio e separas e fazes uma tira assim, meia folha, e depois voltas a dobrar assim, e depois podes fazer um desenho. Se vocês são habilidosos, certamente podem fazer algo semelhante assim e cortar depois para ficar com este molde assim. Vai ficar assim, mais ou menos, e depois passas para a cartolina para ficar assim. Para esta parte aqui atrás, esta tira aqui, usei uma régua, 30 cm, exatamente do tamanho dos 30 cm, e desenhei na cartolina, cortei, para depois fazer esta parte que fica para poder encaixar na cabeça, assim. Então, se não tiver uma régua de 30 cm, esta altura aqui usem 3 cm, 3 cm e meio o suficiente para fazer a tira para pormos na cabeça. Depois o segundo passo é unir as partes, e isso fazemos com agrafador, agrafamos, 2 agrafadores, podem ver, tem 2, mas depois é muito importante que na parte interior, nesta parte aqui, que vai ficar depois junto à cabeça, vocês peguem um bocadinho de fita cola, se não tiverem fita cola, colhem um pedacinho de cartolina ali para proteger a vossa cabeça, para que não haja ferimentos depois na vossa cabeça. Bom, esta eu não vou decorá-la porque eu já tenho a outra adiantada, não quero ficar aqui a fazer um vídeo que nunca mais acaba e isso é muito chato, então vamos ver como é que nós vamos decorar esta. O que é que nós precisamos? Precisamos de papel colorido, cartolinas ou outros materiais que nós vamos sugerir aqui e que certamente vocês têm em casa. Pronto, olha, estes dias eu acho que vocês estão a engordar um bocadinho. Devem estar a comer muitas bolachinhas, então não deitem fora os pacotes das bolachinhas, porque podem servir as cores para fazer enfeites na vossa coroa. Estas bolinhas que estão aqui azuis, esta estrelinha que aqui está, estes outros símbolos, foi de coisas assim que eu estou a reciclar. Usei aquele pacote de bolachas, usei também um pacote de gomas para fazer outra cor e usei também num folheto de propaganda que vem no correio, coisas que a gente não se importa e não quer guardar, vai deitar para o lixo, então em vez de deitar para o lixo, aproveita para usar as cores. Outra coisa também que podes usar para dar algum brilhante é papel de alumínio. Todas as mães certamente têm em casa, podes pedir à mãe um pedacinho para as tuas artes agora durante estes dias, que se calhar vamos usar mais algumas vezes. E também usei pedaços de cartolina que tenho, vou guardando, sobra de algum projeto, eu não deito fora, eu guardo, então serve para depois fazer outros trabalhos, como também papel deste, com brilhantes, que fiz aqui, cortei uns pedacinhos e fiz aqui em baixo para poder dar algum brilho. Se tu fores muito afortunado e tiveres destes outros brilhantes como eu tenho aqui, então podes pôr pedacinhos de cola e pôr os brilhantes também na tua coroa. Então, mas nem todos temos acesso a esses materiais, não há possibilidade de os comprar agora e também nós não queremos que vocês os façam. Então, vamos tentar decorar a nossa coroa com aquilo que nós temos. Vocês podem ver que eu tenho estrelinhas e assim, não as cortei com a tesoura porque são muito pequeninas, mas tenho um cortador desses assim, que faz a estrelinha e fiz a estrelinha. E tu vais pensar, mas eu não tenho. Não precisas chorar, não precisas fazer birra, é assim, fazes umas bolinhas douradas, fazes com aquilo que tu tiveres. Pode ser que tu tenhas outros cortadores como esses assim, isto faz estrelas, corações, mas assim nem toda a gente tem, então não há problema. Corações tu podes muito bem fazer com a tua própria mão, dobras um bocadinho de cartolina e cortas um coraçãozinho, que não é muito difícil. Às vezes não fica muito perfeito e este vai ficar muito péssimo, mas pronto, aqui tens um coraçãozinho e lá podes fazer. Podes fazer corações prateados, dourados, pronto, dependente dos materiais que tu vais reciclar. Podes também ter cartolina
Este aqui foi feito com cartolina prateada, tirada de uma caixa de leite. Podemos aproveitar as caixas de leite. Também tem cores, as caixas de leite, dependendo da marca, e podes aproveitar as cores das caixas de leite. Agora, cola. Mas vamos para um outro problema que se calhar tu estás a enfrentar, que é cola. Onde é que eu vou arranjar cola? Bem, eu usei 3 tipos de cola, mas eu, como gosto de trabalhos manuais, então eu tenho sempre muita cola em casa. Usei desta, que é silicone líquida, é muito boa, e também desta, que certamente vocês têm, dos materiais escolares, que é cola branca. E podes pensar assim, mas eu nem essa tenho. Não tenho silicone, não tenho cola branca, como é que eu vou fazer? Não há problema, tu podes ter a tua própria cola. Quando eu era da tua idade, mas não tinha colas, não tinha estes materiais especiais. Então, minha mãe fazia cola em casa. E a cola que ela fazia era simplesmente com farinha de trigo e água. Todas as casas têm farinha e água. Então, pedes à mãe uma colher de sopa de farinha de trigo, misturas um pouquinho de água, vais misturando aos pouquinhos até ela ficar mais ou menos com esta consistência. Esta aqui já está um pouquinho mais grossinha, porque foi ontem que eu fiz, mas ainda está boa para ser usada. Se ela começar a cheirar assim mal, não mudes. Então mantém no frigorífico e dura alguns dias. Então podes usar para colar as tuas coisas na tua coroa. Eu usei, nesta coroa, usei os 3 tipos de cola. Por exemplo, quis testar para não estar a ensinar a vocês uma coisa que depois não ia funcionar. Então é assim, estes cartolinazinhas, os triângulos que aqui estão a verde, foram todos colados com esta cola de farinha e água. Não caíram, estão aqui bem presos, não cai. Esta estrelinha colei há pouco, antes de fazer o vídeo, e também está coladinha. As outras coisas colei com cola branca ou com cola de silicone para testar, a ver tudo o que ia funcionar. E funciona, portanto não há problema, vocês têm materiais à vossa escolha, podem fazer trabalhos muito bonitos. Eu até gostaria de ver os vossos trabalhos, não sei se vai ser possível, mas seria interessante a gente depois poder ver os trabalhos que cada um conseguiu fazer com os materiais que tem na sua casa. Então, depois é só fazer o download, se vocês quiserem, então, do PDF que nós estamos a disponibilizar com este modelo. Ou então, vocês podem fazer o seu próprio modelo da coroa. Tem aqui uma outra sugestão, para o caso de vocês terem em casa e quererem utilizar, que é com papel de seda colorido. Então, cortas as tirinhas baixinhas, não precisa ser tirinhas muito altas. Estas aqui têm 1 cm, mais ou menos, de altura. E também não precisa ser com todo este comprimento, metade disto é suficiente. E fazes bolinhas, assim, e colas depois na coroa e também fazes com os feitiços que tu quiseres e também fica um trabalho bastante bonito. Esta coroa já foi de um outro trabalho que eu fiz e está com cartolina normal, mas também pode ser feito exatamente com a mesma sugestão desta, que é a caixa dos cereais. Então espero que vocês tenham boas escolhas, tenham bons materiais, façam um trabalho bonito e que tenham orgulho no trabalho que vocês vão fazer. Eu acho que vai correr bem e quando não tiverem mais nada que fazer, que eu espero que vocês tenham tempo, visitem também o nosso site que está preparado para vocês, que é o www.espacodeaventura.com e tem lá muitas aventuras, tem lá um jogo muito interessante para vocês poderem também passar um tempo menos chato nestes dias em que nós temos que estar em recolhimento. Até amanhã e bons trabalhos manuais.